Olá pessoal, nosso assunto hoje pelo canal IFRS, voltado para pequenas e médias empresas. Nós temos hoje como tema o pronunciamento CPC, que está homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral número 1000, que trata de contabilidade para pequenas e médias empresas. E o nosso tema hoje é investimento em controlada e em coligadas. Então, apresentaremos para vocês, né, os conceitos gerais contidos nessa seção 14, que trata desse tema, e, na medida do possível, apresentaremos slides com exemplos para esclarecer um pouquinho melhor os conceitos que serão apresentados. Então, primeiro, vejamos que esta seção 14, ela trata do quê? Da avaliação que uma entidade deve fazer nos investimentos que ela tem coligadas e controladas, nas demonstrações que ela vai apresentar para terceiros. Essas demonstrações são elaboradas de várias formas que nós veremos aqui, que nós teremos as demonstrações individuais, as demonstrações consolidadas e também as que são chamadas demonstrações separadas. Então, a elaboração dessas demonstrações contábeis, né, é que será objeto, então, da sessão que iremos desenvolver daqui para frente, né? Não trataremos da consolidação de demonstrações contábeis, porque a consolidação é um tema específico tratado na seção número 9. Então, primeiro vamos conceituar aqui as demonstrações contábeis, as quais serão tratadas nessa sessão. Começando com as demonstrações individuais, que são obrigatórias, e são as demonstrações apresentadas de uma única entidade. Então, quando uma empresa ela elabora suas demonstrações contábeis, ela deverá elaborar, por meio da qual visualizaremos a situação patrimonial, econômica e financeira dessa empresa como sendo uma única entidade. Agora, caso essa empresa faça parte de um grupo econômico, e o grupo econômico ele é formado pela controladora e suas controladas, então esse grupo econômico deverá apresentar as demonstrações consolidadas, nas quais são apresentadas as várias empresas que fazem parte desse grupo, como se fossem apenas uma empresa. Então, nós temos as demonstrações individuais de cada empresa que compõe um grupo e as demonstrações consolidadas, porque nós temos na contabilidade, né, um fundamento chamado essência sobre a forma. Então, na forma, num grupo econômico, nós temos várias entidades, várias empresas, porém, na essência, é como se fosse apenas uma, e o que mostra essa essência é o balanço consolidado. Nós temos também, no IFRS, as chamadas demonstrações separadas. Essas demonstrações, elas não são obrigatórias, elas somente são apresentadas quando algum investidor, né, solicita que a investidora, que a controladora de um grupo, apresente as suas demonstrações separadas, né, desse grupo. Então, nessa demonstração, o investimento que essa controladora tem nas suas coligadas e nas suas controladas deverá ser avaliado pelo valor justo ou pelo método de custo. Valor justo seria valor de mercado. Então, se o investimento é numa empresa de capital aberto, que tem ações cotadas na Bolsa, é possível nós obtermos, de uma forma razoavelmente fácil, né, o valor de mercado, o valor justo. Porém, se ela não tem ações negociadas na Bolsa, seria um pouco difícil determinarmos o valor justo desse investimento. Então, nesse caso, a avaliação seria feita pelo método de custo. Ressaltando que essas demonstrações separadas, elas não são obrigatórias aqui no Brasil. E somente serão apresentadas quando algum investidor, algum credor solicite que a controladora de um grupo apresente as suas demonstrações, né, de forma isolada, de forma separada do grupo. Então, o que nós trataremos aqui será a avaliação do investimento em coligadas e controladas nas demonstrações individuais de uma controladora, né? Porque, como nós mencionamos anteriormente, no caso do consolidado, há uma seção específica para as demonstrações consolidadas, e essa será tratada num outro capítulo do canal IFRS, e as demonstrações separadas não são objeto dessa seção e também não são obrigatórias aqui no Brasil. Bem, então, olha, para entendermos um pouquinho melhor aqui do que nós trataremos, né? Então, observem que, no quadro do lado esquerdo, nós temos o quê? Na parte de baixo, as demonstrações de duas empresas, empresa alfa e empresa beta. Essas duas empresas, elas devem elaborar suas demonstrações individuais. Vamos considerar que 70% do capital da empresa alfa pertence à empresa holding,
cuja demonstração está ali na parte de cima, né? Então, a empresa beta também apresenta suas demonstrações individuais e 30% do capital dela pertence à empresa holding. Então, na demonstração individual da empresa holding, ela vai avaliar esse investimento pelo método da equivalência patrimonial que nós vamos tratar daqui para frente, né? Então, na demonstração individual, nós deveremos avaliar os investimentos pelo método da equivalência patrimonial. Enquanto que nas demonstrações consolidadas, que estão ali do lado direito da tela, então, no processo de consolidação, o investimento que uma empresa tem nas suas controladas, ele deve ser eliminado. Então, no processo de consolidação, nós somamos os ativos e passivos da controladora com os ativos e passivos das suas controladas, né? E, consequentemente, o investimento que ela tem nessa controlada, ele é eliminado. Enquanto que o investimento que ela tem na empresa beta, que no caso aqui seria uma coligada, ele será apresentado pelo método da equivalência patrimonial. Então, na empresa, no balanço individual, o investimento, tanto na controlada quanto na coligada, será avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Enquanto que, na demonstração consolidada, o investimento na controladora, ele é eliminado e o investimento na coligada, ele será apresentado também pelo método de equivalência patrimonial. Vejamos, então, né, alguns conceitos, né, que devemos aplicar para determinar quais investimentos serão classificados como coligadas e quais serão classificados como controladas. Então, olha, coligada é uma entidade sobre a qual o investidor ou a empresa investidora, ela tem influência significativa, né? E que não é sua controlada, né? E também não é um empreendimento controlado em conjunto. Então, o que quer dizer isso aqui? Olha, influência significativa, como nós veremos na sequência, há algumas características que definem o que vem a ser essa influência. Então, é quando a investidora, de alguma forma, ela tem influência nas decisões tomadas pela administração da empresa investida. Ela tem influência, mas ela não tem o controle, ela não tem o poder de decisão. Então, a coligada é uma entidade sobre a qual a investidora ela tem, de alguma forma, influência significativa na administração, sem ter o controle, sem ter o poder de decisão. E também não é uma controlada em conjunto, não é uma joint venture, né? Que na controlada em conjunto é quando duas empresas têm 50% do capital votante de uma outra empresa. Então, esse assunto joint venture e controlado em conjunto também é tratado numa seção específica da Norma Brasileira de Contabilidade e Técnica Geral número 1000, que trata da contabilidade para pequenas e médias empresas. Agora, o que vem a ser, afinal, né, essa influência, né? Então, a influência é o poder de participar nas decisões das políticas econômicas, financeiras, operacionais de uma entidade coligada, né? Agora, como determinar se há ou não há essa influência? Então, considera-se que há a influência quando a investidora tem pelo menos 20% do capital votante da sua investida. O que é capital votante? Se a investida for uma SA, capital votante são as ações ordinárias, né? Numa limitada, o capital votante são as cotas. Então, numa SA, capital votante, ações ordinárias, numa limitada, são as cotas. Então, quando uma empresa tem pelo menos 20% do capital votante de uma outra empresa, ela é considerada sua coligada. Desde que, logicamente, não ultrapasse 50%, porque se ela ultrapassar 50%, aí já passa a ser considerado uma controlada. Então, será considerado 20% quando ela tiver mais que, será considerada coligada quando ela tiver mais que 20% do capital votante. Caso ela tenha menos que 20%, também será considerado coligada se for comprovado que, de alguma forma, ela também tenha influência na avaliação do investimento nessas coligadas, então, e na influência na administração dessa coligada. Por exemplo, caracteriza influência quando elas têm administradores comuns. Então, vamos supor, o diretor financeiro da investidora também é diretor financeiro da coligada. Ela tem o poder de eleger um ou mais administradores, então ela pode eleger um diretor, um membro do Conselho Fiscal, um membro do Conselho de Administração. Ela tem um volume relevante de transações, de operações comerciais, financeiras, né? Há uma dependência tecnológica ou financeira entre elas.
há um recebimento permanente de informações contábeis e planos de investimento, ou uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos. Então, esses aqui são alguns exemplos que caracterizam influência. Quando que devemos observar isso? Quando a participação for menor que 20%, porque se for maior que 20%, já é considerado influência. Para exemplificar, vejamos aqui, olha, nós temos começando de baixo para cima, então nós temos aqui, olha, a empresa Gama, que está aqui na parte de baixo, né, na qual nós vemos que 90% do capital dela pertence à empresa Alfa. Então, a empresa Alfa controla a empresa Gama. E 70% do capital da empresa Alfa pertence à Holding X. Então, a Holding X controla a empresa Alfa, que, por sua vez, controla a empresa Gama. Então, a Alfa é considerada uma controlada direta da X e a Gama uma controlada indireta. A X ela tem 50% do capital da Beta. E veja que os outros 50% pertencem à holding Y. Então, a Beta, no caso, é controlada por X e Y. Então, é uma controlada em conjunto. E a X ela tem 20% do capital das séries. Então, se esses 20% forem de ações que dão direito a voto, serão considerados o quê? Uma coligada. Se não tiver direito a voto, teria que ver se ela tem, de alguma forma, influência na administração da empresa séries. A Holding Y ela tem 30% do capital da empresa Alfa, que por ser uma limitada, então a Alfa é uma coligada de Y. Y tem 50% de Beta, então é controle conjunto, e Y tem 80% de séries, então séries é controlada por Y. Então nós temos aqui dois grupos empresariais, o grupo azul, formado pela X, Alfa e Gama, e o grupo verde, composto pela Y e a séries, né, que é a sua controlada. Já a Beta, como é uma controlada em conjunto, isso aqui, como eu falei, ela é uma joint venture e há uma seção específica para esse tipo de investimento. Agora, como que a investidora fará a avaliação desse investimento? Então, a seção 14 do pronunciamento possibilita que haja avaliação de três formas, que é o método de custo, o método de equivalência e o método de valor justo. Então, nós temos três alternativas, porém, apesar da seção nos dar as três alternativas, o método que vamos utilizar dependerá do quê? Dependerá do tipo de empresa que nós estejamos elaborando as demonstrações. Então, se ela for uma SA, ela deve elaborar as demonstrações de acordo com a Lei 6404, que determina que o investimento em coligadas e controladas deve ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Ele somente será avaliado pelo método de custo, caso ele seja destinado à venda. E aí nós teremos que fazer também a determinação, se for possível, pelo valor justo. Então, o que nós trataremos aqui é da equivalência patrimonial. Então, a Lei 6404, no seu artigo 248, determina que as entidades que tenham participações em coligadas e controladas deverão avaliar esse investimento pelo método da equivalência patrimonial. Então, apesar de que a seção 14 possibilita, né, ela dá alternativas de método de custo, método de valor justo, nas demonstrações individuais da investidora, se ela for uma SA, ela deverá avaliar de acordo com a Lei 6404, que é o método da equivalência patrimonial. Então, olha, quais são as contas que terão reflexo, né, em função da participação que uma empresa tenha no capital de outras, de suas coligadas ou controladas? Então, o investimento na coligada, ele aparece lá no ativo não circulante, no grupo de investimentos. Não há reflexo no passivo das empresas, a menos que ela tenha adquirido essa participação e tenha dívidas, né, em decorrência dessa aquisição. No resultado, nós vamos reconhecer o efeito da participação da investidora no resultado dessas coligadas, né? Então, se for receita, vamos lançar ali na linha de outras receitas, e se a coligada tiver prejuízo, vamos apresentar ali outras despesas, né? E aí, na sequência, nós temos ali a demonstração, a continuação da demonstração do resultado até chegar na linha lá do resultado líquido do período. Então, vejam que no balanço patrimonial, no ativo, nós teremos o investimento nas coligadas e controladas, né, com o reflexo disso lá no resultado, que seria a participação da investidora nos resultados das suas investidas. Então, resumindo o que nós falamos, olha, quando uma empresa
tem investimento numa coligada ou numa controlada, né, eventualmente, esse investimento ele pode estar à venda, ele poderá estar classificado no ativo circulante. Porém, o que nós tratamos aqui é do investimento quando ele não está à venda e, consequentemente, ele está no ativo não circulante, como sendo investimento em coligada ou investimento em controlada. Então, na demonstração individual, eles deverão ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Nas demonstrações consolidadas, nós vamos avaliar também as coligadas pelo método da equivalência patrimonial, mas as controladas serão eliminadas no processo de consolidação. Nas demonstrações separadas, que são optativas, não são obrigatórias, né, aí então o investimento nas coligadas e tanto nas controladas seriam avaliados pelo método do valor justo. Então, o que nós trataremos aqui é da avaliação dos investimentos nas demonstrações individuais, ou seja, pelo método da equivalência patrimonial. Sob o método da equivalência patrimonial, o investimento é reconhecido inicialmente pelo preço da transação, ou seja, quanto custou, quanto que a investidora pagou na aquisição das ações ou cotas da sua coligada, né, incluindo aí custos que ela teve na transação, eventual corretagem, alguma coisa assim, né. E esse investimento ele será avaliado de acordo com a participação que ela tenha no capital dessa empresa, aplicado sobre os resultados dessa empresa. Então, quando a investida tiver lucro, a investidora vai reconhecer um ganho de equivalência patrimonial. E quando ela tiver prejuízo, vai ter, então, uma perda de equivalência patrimonial. Então, vejamos um exemplo. Olha, uma investidora adquire 20% do capital de uma investida e paga por esse investimento 250. E, nesse momento, a investida ela tem um patrimônio líquido de 1.200. Então, na data da aquisição, que foi 1º de janeiro ali, ela tinha um investimento, então, a investida apresenta um patrimônio líquido de 1.200. Durante o ano, ela apurou um lucro de 150. Então, logicamente, se ela teve lucro, seu patrimônio líquido aumentou. Desse lucro, ela distribuiu 120 e encerrou o ano com um patrimônio líquido de 1.230. No ano seguinte, ela teve um prejuízo de 70 e, com isso, então, o seu patrimônio líquido diminuiu. E vamos considerar que aqueles dividendos que ela distribuiu, ela já efetuou o pagamento. Então, lá no caixa saíram os 120 lá dos dividendos que foram distribuídos. Vamos ver o reflexo disso para a investidora que faça a avaliação desse investimento pelo método da equivalência patrimonial. Então, na aquisição, o que ela vai reconhecer? Ela vai reconhecer ali, olha, ela pagou 250. O valor patrimonial desse investimento equivale a 20% do patrimônio líquido da empresa nesse momento. Como o patrimônio líquido é 1.200, então 20% de 1.200 dá 240. Então o valor patrimonial é 240, mas ela não pagou isso, ela pagou 250. Então ela pagou 10 a mais. Então esse 10 a mais que ela pagou é considerado então um ágio. Então nós vamos desmembrar, vamos desdobrar o custo de aquisição, que foi 250, em 10 de ágio e 240 de valor patrimonial. A partir daí, nós vamos manter esse investimento ajustado de acordo com a evolução do patrimônio líquido da investida. Então, como a investida no ano apurou um lucro de 150, a investidora vai reconhecer a participação nesse lucro, que é 20%, então daria 30%. Então, ela lança ali, ó, como ajuste do investimento 30, e lá embaixo, no resultado, ela vai reconhecer um ganho de equivalência patrimonial de 30. Aí a investida, desses 150 de lucro, ela distribuiu 120. Então, a distribuição do dividendo diminui o patrimônio líquido. Então, diminuir o patrimônio líquido também vai diminuir a conta de investimento. Como a investida pagou, a investidora recebeu. Então, no caixa, lá embaixo, olha, ela recebeu 24 lá, que é o valor da participação dela, 20% sobre os dividendos que foram distribuídos. E encerrou o ano com um saldo de investimento de 246, que equivale a 20% do patrimônio líquido. No ano seguinte, como a investida apurou prejuízo, então o patrimônio líquido dela diminuiu. Se o patrimônio líquido diminuiu, o investimento também vai ser diminuído, proporcionalmente ali 14, que equivale a 20% do prejuízo, que foi 70. E a contrapartida lá no resultado, como sendo uma perda de equivalência patrimonial. Então, observem que o saldo final do patrimônio líquido ficaria sendo, então, 232, que equivale
ao saldo, no caso ali, 20% do patrimônio líquido da investida, que nesse caso aí é 1.180. Então, nós temos aqui, né, um resuminho aí da avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial. Bem, esse investimento que ela tem na sua coligada, né, como ela pagou lá 250, ajustou lá pelo valor patrimonial, ela pagou esse ágio, esse valor a mais, na expectativa de uma lucratividade futura. Então, ela deverá, periodicamente, fazer uma análise para determinar se aquela lucratividade futura que ela tinha expectativa está ou não se realizando. E, caso não esteja, ela vai fazer, então, um ajuste ao valor recuperável, né? Não é necessário manter separadamente a conta de ágio e a conta de investimento e fazer o teste também de ajuste ao valor de recuperação isoladamente, se faz no global, né? Então, soma-se o ágio mais o valor do investimento para verificar se a expectativa de lucratividade está ou não sendo realizada. Bem, qualquer ágio, né, por expectativa de rentabilidade, né, que é contabilizado lá como goodwill, né, faz parte, então, da conta de investimento na coligada, né, e não é necessário, como eu falei anteriormente, que seja feita a avaliação do valor recuperável separadamente do valor do investimento. Então, ele pode ser considerado como um todo lá, o valor do ágio mais o valor do investimento. Então, nós temos aqui, agora, alguns exemplos sobre a chamada combinação de negócios que ocorre quando uma empresa adquire o controle de outra empresa. Então, aqui no exemplo que eu mostrei anteriormente, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma participação, uma aquisição de investimento numa coligada. Agora, quando a empresa adquire mais que 50% do capital votante, isso é considerado combinação de negócios, porque há uma troca de controle. E, nesse caso, os ativos da controlada, né, que está sendo adquirida, deverão ser avaliados pelo seu valor justo. Então, vamos imaginar ali, olha, nós temos o ativo da empresa cujo controle está sendo adquirido, formado por estoque imobilizado, outros totalizando ali R$800. Ela tem um passivo de R$500. Então, o patrimônio líquido nesse momento é 300. E a investidora aqui, ela adquiriu 80% do capital dessa empresa e pagou por isso, então, R$400. Então, como que a investidora fará a avaliação e a contabilização desse investimento? Então, a primeira coisa a ser feito é fazer o ajuste ao valor justo, ao valor de mercado, dos ativos identificados. Então, no caso ali, o estoque imobilizado, então é feita uma pesquisa de mercado para determinar qual seria o valor justo, qual seria o valor de mercado, que é o que está sendo reconhecido ali na coluna da direita, né? Então, como vocês estão observando ali na coluna da direita, né? Então, nós temos ali o valor justo do estoque, 110, do imobilizado, 330, e vamos considerar que os demais ativos e também passivos, eles já estejam pelo seu valor justo, então nós não teríamos ali nenhum ajuste. Então, o patrimônio líquido ajustado ficou em 340, e o custo da aquisição desse investimento foi 400. Então, como que a investidora fará o reconhecimento disso? Então, primeiro, olha, na investidora, ela vai reconhecer o valor patrimonial do investimento, que no caso aí é 240, que equivale o quê? A 80% de 300, que é o patrimônio líquido contábil. Como esse patrimônio líquido está sendo ajustado em 40, e esse ajuste é extracontábil, então ela vai reconhecer ali 32, que seria o quê? O goodwill, né? Que seria mais-valia do ativo imobilizado. Então, 32 ali é 80% de 40, que é aquele ajuste de estoque e ajuste imobilizado. Então, somando 240 com 32, nós temos 272, que seria o quê? O valor justo desse investimento. Então, esse valor justo, 272, corresponde a 80% de 340. Agora, como ela pagou 400, então ela pagou um ágio da diferença ali, que é 128, totalizando ali os 400. Então, esse ágio é considerado como sendo ágio por expectativa de rentabilidade futura, fundamentado no goodwill. O que é o goodwill? É aquele conjunto de ativos intangíveis daquela empresa que está sendo adquirida que não está reconhecido contabilmente, como sendo carteira de clientes, a sua reputação, capital intelectual, assim por diante. Então, a investidora ela vai registrar esse investimento da forma como está ali da parte de baixo. Então, ela vai abrir na conta de investimento, no grupo investimento, uma conta pelo valor patrimonial do investimento, que é 240.
vai abrir uma conta de mais-valia de estoque, que é 80% dos 10, lá em cima do ajuste, uma conta de mais-valia de imobilizado, 24, que equivale a 80% de 30, que é o ajuste lá de imobilizado, e numa outra conta, o ágio por rentabilidade futura, que é o que ela pagou lá, tendo como base o goodwill. Somando tudo ali, dá os 400. Essa contabilização é feita separadamente porque a conta de investimento será ajustada de acordo com a evolução do patrimônio líquido contábil da controlada. Se ela tiver lucro, aumenta, tiver prejuízo, vai diminuir. A conta de mais-valia do estoque de imobilizado, essas contas serão realizadas, serão baixadas para o resultado quando o estoque lá for vendido ou quando o imobilizado for depreciado ou baixado. Já a conta de ágio por rentabilidade futura, como está fundamentado no goodwill, e esse goodwill tem uma vida útil indeterminada, então ele não será realizado. Apenas anualmente a empresa deverá fazer a avaliação pela equivalência patrimonial. Bem, no próximo slide, nós temos o mesmo exemplo, mudando apenas o custo da aquisição de investimento. Veja que é a mesma tela. O que eu mudei ali apenas foi o custo de aquisição, que no anterior nós tínhamos 400 e agora aqui nós temos 250. Então, fazendo os mesmos cálculos ali, o que nós observamos? Olha, o valor patrimonial de investimento é 240, a mais-valia é os 32, somando dá 272, só que o valor pago foi menor que isso. Então, no caso aqui, ó, nós temos ali uma expressão ali que, na realidade, não existe, né? Está ali só para, mais a título de brincadeira, né? O badwill, né? Porque quando ela paga mais, é goodwill. Se pagou a menos, então seria um badwill, aí, né? Uma expectativa de prejuízos que a empresa teria. Então, como que a investidora fará a contabilização? Ela vai lançar ali o valor patrimonial de investimento, que é 240, a mais-valia do estoque, que seria os 8, né? A mais-valia do imobilizado, 24. Então, no investimento, ela lançou 272. E em contrapartida disso, né, ela vai tirar do caixa o pagamento que foi feito de 250 e o lançamento complementar ali vai ser um ganho no resultado chamado ganho por compra vantajosa. Então, quando ela paga mais que o valor justo, nós temos que reconhecer, então, um ágio por expectativa de lucratividade futura. Quando ela paga menos, então o que nós temos na realidade seria o quê? Um ganho, porque ela pagou menos do que o valor justo. E esse ganho que antes desse processo de convergência para as normas internacionais, era chamado de deságio, agora é chamado ganho e é apropriado diretamente no resultado. Bem, é importante também notar o seguinte, que a empresa ela pode ter operações comerciais com as suas coligadas e suas controladas. Então, essas operações comerciais, elas podem gerar ativos que foram adquiridos, né, vendidos e comprados entre elas, né, e nesses ativos há lucros que não realizados. Então, esses lucros, eles deverão ser eliminados, né, no processo de se apurar o resultado da equivalência patrimonial. Então, vejamos aqui, olha, um exemplo de lucros não realizados. Então, há várias situações que podem gerar esse lucro não realizado e vamos mostrar apenas aqui uma situação na qual nós temos uma operação chamada downstream, ou seja, de cima para baixo. É quando uma investidora vende uma mercadoria, vende um ativo para a sua coligada. Então, imaginemos ali, ó, na primeira coluna, nós temos ali o balanço da investidora, que ela tem ali, olha, ela comprou a mercadoria de terceiros por um determinado valor, no caso ali nós teríamos um valor de 50, ela vendeu essa mercadoria para a sua coligada por 60, como custou 50, ela apurou um lucro de 10. Então, o lucro líquido dela fica sendo 10. A coligada ali do lado direito, ali, que vocês estão vendo, lá embaixo, ela está mostrando ali, olha, que ela tem nesse momento um patrimônio líquido de 200. Ela comprou essa mercadoria da sua investidora e reconheceu isso no seu ativo. Então, e revendeu isso para terceiros. Como ela revendeu, ela não tem mais essa mercadoria no estoque. Então, ela revendeu essa mercadoria para terceiros e apurou um lucro de 20, o seu patrimônio líquido aumentou, então, de 200 para 220. A investidora, antes, ela tinha lá o seu investimento avaliado ali pela equivalência patrimonial, que equivale à sua participação no PL da investida. Considerando que lá em cima, olha, ela tem lá 30% do capital da investida, então, como o PL da investida antes da operação
era 200, então esse investimento está avaliado em 30%, que seria então 60. Aí ela reconhece então a sua participação, a sua operação comercial e o lucro que ela teve de participar no resultado da coligada, na operação comercial da coligada. E com isso, então, ela vai ter um patrimônio líquido final de 518 e o investimento lá em cima ficaria, então, com 60 anterior, mais 8 da equivalência patrimonial, totalizando, então, o valor, então, de 68, que corresponde desculpe, 66, que corresponde a 30% do PL final da investida. Então, nesse caso aqui, não houve lucros não realizados. Porém, caso ela não tivesse revendido isso para terceiros, ela teria mantido no estoque esse valor, então, dessa mercadoria e, consequentemente, nós teríamos, então, um lucro não realizado. Bem, pessoal, nesse slide aqui eu apresentei a vocês um exemplo de uma operação comercial da investidora vendendo mercadoria para a sua investida. Como a investida revendeu para terceiros, não há lucros não realizados. Então, esse material estará disponível para vocês no site do CRC e, além do que foi apresentado aqui, há outro material complementar com exemplos de operações em que há lucros não realizados, tanto de venda da investidora para a sua coligada, quanto da sua coligada para a investidora. Então, esse material está já disponível para vocês. Eu espero que seja útil aí no estudo desse tema. Okay? Obrigado e até uma próxima oportunidade.